Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma palestra do nosso grupo RR Médicos e GastroServe para falar um pouquinho sobre o tratamento cirúrgico da obesidade. Hoje a gente tem aqui com a gente o Dr. Nathan Rosten, cirurgião, a Aline Ferriti, nossa nutricionista, e a Ruth, que está chegando daqui a pouquinho para a gente, nossa psicóloga. Bom, pessoal, para quem não conhece a gente, o Grupo RR Médicos GastroServe é uma equipe que tem mais de 36 anos de clínica, já foram realizadas mais de 8.000 cirurgias bariátricas, é pioneira em cirurgias, nós somos o primeiro no Grande ABC a fazer a primeira cirurgia videolaparoscópica, a primeira no Grande ABC a fazer a cirurgia bariátrica aberta, videolaparoscópica e robótica, e também os primeiros a realizarem as primeiras cirurgias do aparelho digestivo robótica dentro da região do ABC. Antes da gente entrar um pouquinho com a obesidade, para quem está aí do outro lado, curte a nossa tela, entre nas nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram e no nosso site. Isso ajuda a gente a ir alimentando ele semana a semana para trazer mais conteúdo para quem está do outro lado aí pesquisando. Pessoal, vamos lá. Bom, o que é a obesidade? Acho que essa aqui é a palavra-chave para a gente dar início aí na nossa palestra. Eu falo para os meus pacientes no consultório que todo mundo que entra no consultório precisa saber de uma coisa, que a obesidade ela é uma doença, tá bom? A obesidade ela é uma doença crônica, então é uma doença que ela se espalha pelo resto da vida e ela é uma doença que ela não tem cura, tá? Qual que é o problema da obesidade? A obesidade, ela leva a outras doenças. Então, a gente vai ver durante a palestra que a obesidade leva a pressão alta, a obesidade leva a diabetes, a obesidade leva a uma maior taxa de incidência de câncer de mama nas mulheres, a maior taxa de câncer abdominal em homens e mulheres, maior desfechos cardiovasculares. Então, a gente quer dizer que a obesidade leva a maior risco de infarto, maior risco de um derrame cerebral. Então, a primeira coisa que o nosso paciente precisa entender quando ele nos procura é que nós estamos tratando de uma doença que não tem cura. Então, a cirurgia bariátrica, que a gente vai conversar um pouquinho lá na frente, ela não é um milagre, ela não é uma cura da obesidade. A cirurgia bariátrica ela é uma ferramenta que vai um tratamento, uma parte do tratamento que vai trazer um benefício desse paciente, de uma perda de peso um pouco mais acelerada, de uma facilitação de uma manutenção do peso e junto com isso com a melhora de algumas comorbidades, então melhora da pressão, melhora do diabetes, melhora da gordura no fígado, dentre outras comorbidades que a gente vai falar ao redor do nosso tamanho, da nossa palestra. Porém, o que a gente tem que deixar sempre claro é que a gente não vende nenhum milagre. Ela é uma ferramenta importante e que vai trazer resultados bem satisfatórios, mas que o paciente precisa manter um acompanhamento pós-cirúrgico. Bom, quem é hoje os candidatos à cirurgia bariátrica ou quem são os portadores de obesidade, tá? Hoje, a gente sempre trabalha numa continha chamada IMC, que é o Índice de Massa Corpórea. O que é esse IMC? É quando a gente pega o nosso peso e divide pela altura ao quadrado. Como que a gente pode fazer isso para facilitar? Nós temos dois jeitos. Quem depois tiver dúvida em qual é o seu IMC, se você entrar no site da RR Médicos, tem lá uma calculadora digital que você coloca seu peso e sua altura e você vai saber o seu IMC. Quem está com uma calculadora em casa é muito simples. Você pega seu peso, divide pela sua altura, o resultado você divide novamente pela sua altura. E aí a gente vai chegar em alguns números. Quando esse paciente chega entre o número 20 e 25, a gente quer dizer que ele está dentro do peso, que ele tem um peso saudável. Quando esse paciente está com IMC entre 25 e 30, ele tem um sobrepeso, tá? Então ele está um pouquinho acima daquele peso dele ideal. Quando o paciente tem um IMC acima de 30, aí a gente começa a entrar nas faixas de obesidade, tá? Então, quando o paciente hoje tem um IMC entre 30 e 35, a gente considera ele uma obesidade grau 1. Quando o paciente tem acima de 35 até 40, a gente chama de uma obesidade grau 3. E paciente que tem um IMC acima de 40 é considerado uma obesidade grau 3. Pacientes com IMC acima de 50, a gente considera uma superobesidade. Guardem bem esses números, que lá na frente, quando a gente for falar a indicação da cirurgia bariátrica, a gente vai tocar um pouquinho nesses IMCs novamente. Bom, quais são as causas e as consequências da gente ser portador de obesidade, tá? Então, a gente sabe que uma das causas é excesso na ingestão de alimentos, outra causa é a falta de atividade física e outro problema que a gente pode ter são fatores genéticos, problemas endocrinológicos. O que a gente tem que deixar sempre muito claro, isso eu faço questão também de bater muito na tecla com os nossos pacientes, é que a gente está tratando de uma doença. A gente sabe muitas vezes que o nosso paciente chega no consultório, chega achando que ele está indo lá porque ele fracassou em algum momento.
É claro que a gente sabe que o paciente teve erros para chegar naquele peso, fazendo nos procurar. Mas a gente também tem que lembrar que esse paciente tem uma doença que ajuda ele a ganhar peso. A gente vive uma pandemia que é o Covid, mas eu acho que se a gente pode tirar alguma coisa de boa nessa pandemia, é que felizmente a gente começou a olhar o obeso não como um portador de um problema estético, mas sim a obesidade como uma doença, tá? Então, você que está aí do outro lado ouvindo a gente, que alguém disse para você, não, é só falta de vergonha na cara, é só fechar a boca que você perde peso. Lembre-se que você tem uma doença e que você precisa de uma ajuda. Se essa ajuda vai ser só com dieta, se essa ajuda vai ser medicamentosa, se essa ajuda vai ser uma ajuda cirúrgica, isso vai depender do que cada paciente se enquadre. Mas esse paciente precisa de uma ajuda e precisa procurar ajuda. Não se sinta que você fracassou naquele momento. E quais são as consequências da gente ter obesidade? A gente sabe que quem é obeso tem aquela incapacidade física, a gente sabe que alguns pacientes passam por situações bem inusitadas, então ele não passa na catraca do ônibus, ou ele vai sentar no cinema, ele não consegue sentar naquela cadeira pequenininha, ou quando ele vai viajar de avião, ele tem que comprar 2 poltronas porque ele não cabe numa poltrona só. A gente sabe que tem capacidade econômico-social, então a gente sabe que alguns pacientes em entrevistas são vetados por causa da obesidade. A gente sabe que esse paciente, muitas vezes, pela obesidade, pelas doenças associadas que ele tem, ele passa a ter que ter um consumo maior de medicações, então aquilo acaba tendo um gasto maior para aquele paciente. E a gente sabe que a maior parte dos nossos pacientes é depressão. Ah, mas Felipe, eu não fico chorando no quarto o dia inteiro. A gente sabe que depressão não é só isso. Aquele momento de tristeza que você tem sozinho, chorando ou não, ou que você pensa em alguma coisa diferente, já pode ser o início da depressão. Então a gente sabe hoje que muitos dos nossos pacientes, mesmo em graus leves, apresentam depressão. Quando a gente fala em obesidade e hoje as famosas comorbidades, né, que tem ficado muito na moda por causa do Covid, a gente sabe que a obesidade pode levar a diversas outras doenças associadas. O que a gente tem aí de uma lista de doenças que podem levar? A apneia do sono. O que é a apneia do sono? Quem aqui, que está do outro lado, que é o acompanhante do nosso paciente, nunca dormiu com esse paciente nosso que tem obesidade e ouviu aquele ronco muito alto e que de vez em quando ele para de respirar. Isso é a apneia do sono. O paciente não dorme direito à noite e à noite fica super cansado, corre o risco de bater o carro dirigindo. Então, isso é uma comorbidade associada à obesidade. Disfunção cardíaca. A gente sabe que o paciente que é obeso, ele tem uma massa maior para o coração dele bombear. Então, aquele coração tem que muitas vezes trabalhar mais. E aquilo pode causar uma disfunção no coração. Artroses. Quantos pacientes nos procuram no consultório com dor no joelho, dor no quadril, dor no tornozelo, dor no ombro? E isso é eventualmente por causa do peso. Ah, Felipe, eu vou perder peso, essas artroses vão regredir? Não, não vão regredir. Mas a gente vai deixar que aquele impacto continue acontecendo e aquele piore. Então, quanto mais cedo quem tem um problema de artrose buscar uma ajuda para perder peso, menor é o impacto futuro que ele vai ter. Dislipidemia, o que é? Colesterol alto, triglicérides alto. A gente vê um monte de pacientes nos consultórios que chegam e falam assim, você tem alguma doença associada? Doutor, eu não tenho nada, eu só tenho obesidade. A hora que você vai colher os exames, vem gordura no fígado, que está ali embaixo, esteatose hepática, vem um colesterol aumentado, vem um triglicérides aumentado. Aí o paciente começa a entender que não é só o peso, ele tem outras doenças acontecendo em paralelo a ele. Diabetes tipo 2, a gente sabe que muitos pacientes, ou a maior parte dos pacientes que têm diabetes tipo 2 hoje, estão associadas à obesidade. Lembrar que quem desenvolve diabetes desenvolve uma outra doença que não tem cura. Então, quanto mais precoce a gente conseguir resolver isso, melhor o impacto, maior a chance daquele paciente eventualmente não precisar usar mais medicação do diabetes e melhor o resultado a longo prazo, porque a gente sabe que a diabetes é uma doença, desculpe o termo que eu vou usar, sorrateira, que ela vai causando vários danos ao paciente e o paciente não vai percebendo isso com o tempo, só percebe em fases mais agressivas. Pressão alta. Quantos pacientes nos procuram com pressão alta, usando várias medicações e depois da cirurgia, pela perda de peso, diminuem ou melhoram essa condição? Irregularidade menstrual. Quantas mulheres nos procuram no consultório? Doutor, olha, minha menstruação é totalmente desregulada, eu tento engravidar e não consigo, meu médico pediu para eu emagrecer. Isso é a consequência desse excesso de peso, dessas alterações hormonais, dessa massa que o corpo precisa trabalhar. Incontinência urinária. Alguns pacientes nossos nos procuram falando, olha, doutor, eu tuço e eu perco urina.
é uma situação constrangedora, algumas vezes eu tenho que usar absorvente, algumas vezes eu tenho que usar OB, os homens também passam por essa situação, então assim, incontinência urinária é uma outra comorbidade associada. E por último, que eu falei, que é a gordura no fígado, que ela está intrínseca ao paciente obeso. Dificilmente hoje a gente tem um paciente que é portador de obesidade, mas que não tem gordura no fígado. Essa gordura está lá, eu falo para meus pacientes que o paciente que chegar no consultório e o ultrassom falar que não tem gordura no fígado, provavelmente é por uma dificuldade de chegar até o fígado. Todos os nossos pacientes vão ter um pouquinho de gordura no fígado. Bom, e o que a gente fala quando a gente vai tratar de obesidade, né? A gente divide o tratamento em duas partes, tratamento clínico e tratamento cirúrgico. Eu não vou entrar no mérito do tratamento clínico, acho que quem está lá do outro lado não está procurando isso, tá? Provavelmente os pacientes que nos procuraram já tentaram a dieta da lua, do sol, low carb, a Ducan, vários tipos de medicação e não tiveram sucesso. Então hoje a gente vai focar um pouquinho no tratamento cirúrgico da obesidade, tá bom? Que a gente tem hoje para propor para os nossos pacientes pensando em tratamento cirúrgico, tá? A gente divide nossos tratamentos em 3 tipos, mas que a gente vai tocar mais em 2 e vocês vão entender por quê. O primeiro tipo de tratamento são as técnicas restritivas. O que quer dizer com isso? A gente diminui a capacidade que o estômago tem de receber alimentos e o estômago com uma capacidade menor de receber alimentos, o paciente automaticamente vai perder peso. Hoje a gente divide essas técnicas restritivas no balão gástrico e na gastrectomia vertical, ou o famoso sleeve, que as pessoas chamam de sleeve. Nós temos as cirurgias mistas com predomínio desabsortivo, que são cirurgias que você mexe no estômago, você diminui a capacidade intestinal da capacidade do estômago, o reservatório do estômago de caber comida, mas você também causa várias derivações intestinais, o desvio intestinal é muito alto, é muito grande. O que fazia essas cirurgias? Fazia com que os pacientes perdessem peso, mas a custos ou de uma desnutrição muito severa, ou eventualmente de consequências sociais muito graves. Então, por exemplo, a cirurgia de Scopinaro, a gente conhece como a cirurgia que o paciente tinha os flatos ninjas, né, que a gente brincava, que era silencioso, mas mortal. Então, aquele paciente que quando ele usava um banheiro, ele empesteava a casa inteira. E o duodenal switch, a gente tinha muita dificuldade do controle de vitaminas desses pacientes. Então, são técnicas que ainda são usadas em alguns locais, a gente praticamente não faz, porque a gente acha que o paciente não vai ter uma condição social adequada depois, vai ter um controle muito difícil. Então, são técnicas hoje que são, em raríssimos casos, a gente pensar em utilizar. E a outra técnica, que é a cirurgia mista com predomínio restritivo, também a gente faz uma redução do tamanho do estômago, a gente também faz um desvio intestinal, mas esse desvio é muito pequeno, ele é mais restritivo na parte do estômago, tá? E hoje essa é a técnica que é mais feita no Brasil há muito tempo, tem gente que conhece como FOB Capella, gastroplastia, bypass, ela tem vários outros nomes e a gente vai explicar ela nos próximos slides. Bom, então falando dos tratamentos restritivos, a gente vai falar do balão intragástrico e da gastrectomia vertical. O balão intragástrico hoje, ele é um procedimento que é feito por endoscopia, tá? Onde a gente coloca um balão dentro do estômago e insufla aquele balão com 700 ml de azul de metileno. Por que esse azul de metileno? Porque caso esse balão estoure lá dentro, o paciente vai urinar azul e a gente vai saber que aquele balão estourou lá dentro. Ele é uma técnica hoje que a gente tem usado no nosso grupo cada vez menos, tá? Porque ele busca uma perda de peso que muitas vezes os nossos pacientes não querem aquela perda de peso, eles querem uma perda maior. Então hoje a gente fala do balão intragástrico de uma perda de peso que gira numa faixa entre 15% e 20%. Então vamos supor um paciente hoje que pese 100 quilos e venha nos procurar, o balão vai atingir uma perda em máxima esperada, ele vai chegar a 80 quilos. Geralmente esse paciente não quer chegar aos 80, ele quer chegar aos 65, aos 60, aos 70 quilos. E tem outros 2 problemas do balão. Primeiro, ele é uma técnica que ele é transitória, então o paciente vai colocar aquele balão ali e depois de 8 meses, 10 meses, dependendo de caso a caso, vai ter que tirar aquele balão. Então o estômago fica do mesmo tamanho que ele estava antes, então aquele paciente tem uma tendência a voltar a ganhar peso. E o outro problema é que ele não é coberto por nenhum convênio. Então esse custo é totalmente do paciente. O paciente tem que arcar com tudo, anestesista, balão, centro cirúrgico, tudo isso, tá? A outra técnica que a gente vai falar, é a gastrectomia vertical, que é o famoso sleeve, que é uma cirurgia que a gente basicamente retira um pedaço do estômago e o estômago fica fininho, parecendo um tubo, tá? Eu vou mostrar aqui um videozinho para vocês,
mostrando como que é a cirurgia da gastrectomia vertical, tá? Então, qual é a ideia da cirurgia da gastrectomia vertical? Nós vamos mexer única e exclusivamente no estômago, tá? Então, vocês veem que a gente tem o esôfago, tem o estômago e depois vai entrar no intestino. Qual a ideia da cirurgia? A gente faz um grampeamento que separa esse estômago que vai ficar e esse estômago que vai excluir do lado direito, tá? Esse estômago aqui do lado direito, que vocês veem nessa imagem que desgrudou do estômago menor, ele é retirado, a gente manda para análise isso, mas ele não fica no corpo do paciente. Então, a gente diminui o tamanho do estômago, de um estômago que cabe uma média de 1,5 litro, 2 litros, para um estômago que vai caber uma média de 120 ml. Com isso, o paciente vai conseguir comer menos, né? Então, ele não vai conseguir comer o que ele come hoje, tá? E aí, com isso, ele vai ter uma perda de peso sustentável, tá? E a gente vai falar a ideia de perda de peso lá na frente. Hoje, o sleeve tem algumas indicações, mas ele tem algumas contraindicações. Então, pacientes, por exemplo, que gostam muito de doce, que são muito beliscadores, ou pacientes que têm altos refluxos, que sim, têm muita queixa de refluxo, o sleeve não é uma técnica muito condizente, muito adequada. Outra coisa que a gente também contraindica do sleeve, pacientes são diabéticos, têm colesterol e triglicéridos muito alto, a gente tende a ir para o bypass, que eu vou explicar um pouquinho mais para frente, porque o desvio intestinal tende a melhorar tanto a diabetes quanto o colesterol. Bom, a segunda técnica que a gente faz mais hoje é o bypass, tá? Que é a técnica mais feita no Brasil. O que condiz o bypass? Depois eu vou mostrar um videozinho como a técnica é feita. Basicamente, a gente cria um novo estômago, vocês estão vendo aqui em cima, nessa setinha vermelha, tá? Então, fica um estômago bem pequenininho, e a gente faz um desvio intestinal. Então, resumidamente, qual a ideia da cirurgia? A comida cai nesse estômago pequeno, a gente não vai conseguir comer muita coisa, e depois ela vai começar a cair nessa alça intestinal, tá? Ela vai percorrer 1 metro dessa alça intestinal. E aí, naquele outro estômago, que esse sim fica lá, a gente vai produzir suco gástrico, vai chegar a bile, que vem da vesícula, vai chegar o suco pancreático, que está aqui atrás do estômago, e vai descer nessa setinha verde que a gente tem aqui, que também tem 1 metro essa alça alimentar. A nosso alimento vai encontrar com esse suco 1 metro depois de ele cair da alça. E essa digestão vai começar a partir dali. Esse desvio que a gente tem ajuda na perda de peso e ajuda muito na nossa parte metabólica. Então, ajuda na melhora do colesterol, ajuda na melhora do triglicérides, melhora os índices glicêmicos de quem tem diabetes. Então, ela é uma cirurgia que a gente diria mais completa, tá? Mas, Felipe, eu vou operar esse caso, vai mexer no meu intestino, eu vou ter problema de diarreia. Não, a ideia é que o paciente tenha uma vida normal, porque depois, a hora que eles se encontram aqui o alimento com esse suco gástrico, bílio pancreático e bile, todo esse intestino aqui ainda tem pelo menos 4, 5, 6 metros. Então, isso não vai interferir em nada na sua digestão. Ah, Felipe, eu tenho um histórico de ter um câncer de intestino, isso vai mudar alguma coisa na minha família? Também não vai mudar nada. Lembrar que câncer de intestino é esse intestino grosso, aqui que está aqui atrás, meio sombreado, e que a gente não vai mexer em nada disso, o paciente vai ter o controle normal, tudo dentro do esperado, sem nenhuma mudança no pós-operatório. Bom, como que a gente faz essa cirurgia? A gente começa essa cirurgia criando um novo estômago aqui em cima. Então, a gente faz um corte aqui em cima e um corte na alça do intestino. Então, depois da cirurgia, a gente vai reduzir esse estômago hoje, que mede novamente 1,5 litro, 2 litros, para um estômago que vai caber uma média aí de 50, 60 ml. Nossa, Felipe, eu vou ficar com esse estômago para a vida inteira? Não, esse estômago com o tempo tende a dilatar um pouquinho, e vocês vão perceber, e os pacientes que estão aí no nosso chat do Facebook, vendo a gente, também podem dizer e confirmar para vocês que eles vão ter uma vida normal, vão comer de tudo sem problema nenhum, mas em menor quantidade. E aí a gente vai pegar essa alça que está em vermelho aqui em cima e vai comunicar com aquele estômago novo que a gente fez, tá? Então aí a gente cria essa comunicação, né? E aí a comida vai descer por aqui e vai encontrar o suco gástrico, o suco biliopancreático que está vindo desse estômago excluso. E a gente faz uma nova ligação aqui do intestino com o intestino, tá? Então, essa é a visão final da cirurgia e a gente vai tentar mostrar aqui num videozinho como que é realizado isso para vocês. Então, vamos lá. A gente faz também por vídeo laparoscopia ou por robótica, que eu vou falar um pouquinho mais para frente.
E aí vocês vão averiguar. Nessa cirurgia, diferente do sleeve, a gente não tira nada, tá? Então todo o estômago, todo o intestino fica aí bonitinho. Tem gente que chega aqui, ah, Felipe, mas a cirurgia do bypass eu tiro um pedaço do intestino? Não, ninguém tira nada de nada. Tudo que é seu vai continuar sendo seu. Então a gente forma um novo estômago, vocês estão vendo aqui bem pequenininho, tá? E a gente vai comunicar uma alça do intestino lá em cima nesse novo estômago, tá? E a outra alça do intestino aqui embaixo vai comunicar intestino com intestino, tá bom? Vocês vão ver que a comida chega bem mais rápido nessa parte intestinal, tá? E com isso a digestão é feita mais rápido e a gente tem uma melhora de todas aquelas comorbidades e também diminuição do peso. Não temos, mais uma vez, diarreia crônica, tem gente que fala de desnutrição, nada disso acontece no bypass. Eu falo para meus pacientes que se a gente está tendo algum problema, ou se você conhece alguém que está tendo algum problema no pós-cirúrgico, está vomitando, está anêmico, alguma coisa assim, de duas uma. Ou essa cirurgia tem alguma coisinha que precisa ser mudada, ou esse paciente não faz o acompanhamento direito. Um paciente que é operado tanto do gastrectomia vertical sleeve quanto do bypass, é um paciente que ele é para viver na sociedade normalmente. Eu falo para meus pacientes que, é claro, a gente adora que vocês falam com quem vocês operaram, porque esse é nosso maior marketing de trazer os pacientes de volta para a clínica, outros pacientes. Mas quem não te conhece, não precisa saber que você operou. Você vai ter uma vida normal. Bom, hoje a gente faz as cirurgias por videolaparoscopia, mas hoje a gente tem o advento da cirurgia robótica, que é uma evolução da videolaparoscopia. Nós temos isso no grupo desde 2014, fazendo alguns casos, mas de 2018 para cá, isso bombou, isso virou uma nova rotina dentro do nosso grupo, então a gente realiza alguns procedimentos deles por mês. Qual que é a diferença da videolaparoscopia para a robótica? Quando a gente opera por videolaparoscopia, o cirurgião está dentro da cirurgia, com uma pinça dentro do paciente mexendo e olhando no monitor de duas dimensões, como se fosse uma televisão. Então a gente coloca uma câmera lá dentro e a gente olha nesse monitor de duas dimensões, a gente vê a imagem que você veria numa televisão. Essas pinças que a gente trabalha são pinças retas, tá? Então elas abrem e fecham e só fazem movimentos retilíneos. Quando a gente vai para a cirurgia robótica, a gente tem um cirurgião em campo, mas a gente tem um outro cirurgião nesse console aqui, que fica à esquerda, que é esse médico que está aqui, que vai mexer esses 4 braços do robô. Qual é a diferença? A gente tem uma imagem em terceira dimensão, então a gente tem uma maior noção de profundidade, a gente tem uma maior precisão dos movimentos, e os movimentos que essas pinças fazem lá dentro são movimentos como se nossos punhos estivessem trabalhando. Então a gente tem uma amplitude de movimentos muito maior. Com isso, a nossa ideia é trazer mais segurança, mais precisão e menos dor no pós-operatório. A gente vai mostrar um videozinho aqui, eu vou colocar esses 2 videozinhos para correr. Então, do lado direito, vocês estão vendo o cirurgião mexendo no joystick, né? E automaticamente as pinças do robô mexendo aqui, conectadas ao paciente, e aqui no fundo a imagem da cirurgia. Então, essa é a cirurgia robótica. Os convênios ainda não autorizam. Eventualmente, a gente consegue, em alguns casos, fazer com o convênio, mas basicamente os convênios ainda não autorizam. O paciente tem que pagar como se fosse uma taxa para fazer como se fosse um aluguel desse robô. Então, o convênio autoriza a cirurgia por videolaparoscopia e a partir daí, se o paciente tem o desejo, ele consegue pagar uma pequena taxa para fazer esse upgrade para fazer por via robótica, tá bom? Bom, pessoal, a gente falou muito de cirurgia, mas o paciente quer saber quanto que a gente vai perder de peso no final de um ano e meio. Então, a média de perda de peso é a média. Tem gente que perde mais, tem gente que perde menos. É muito parecida das duas técnicas. Então, a média da perda de peso no bypass gástrico gira em torno de 40% do peso, não 40 quilos, 40%. E a média da gastrectomia vertical por volta de 35% do peso. Tem paciente da gastrectomia vertical que perde 45, 50. Tem paciente do bypass que perde 35, 30. Mais uma vez, isso depende muito de quanto o paciente tem para perder e de quanto é a dedicação daquele paciente. Então, se a gente for colocar um paciente de 1,65m, 1,64m com 100 quilos, no final de um ano e meio, a gente espera que ela esteja chegando entre 35 e 40 no bypass ou no sleeve, tá bom? Então, a média de perda de peso é muito semelhante dos dois. Como que funciona essa perda de peso? Eu acho que a grande diferença da cirurgia é o gatilho inicial que ela dá para a perda de peso.
Hoje, todo mundo que está aí do outro lado ouvindo a gente tem aquela grande dificuldade que é: eu faço dieta, eu faço atividade física, eventualmente eu uso uma medicação e no final da semana eu perdi 1,5 kg, 2 quilos, quando eu consigo perder. Chegou um final de semana, eu tive uma festa, tive um evento, tive um encontro de amigos, aquele 1,5 kg, 2 quilos que eu me matei para perder a semana inteira, rapidinho ele volta para mim novamente. A cirurgia, eu falo que ela é um gatilho, que ela é um estímulo para a gente continuar. Então, a nossa expectativa é que o paciente vai perder 10% do peso dele no primeiro mês. Então, aquele paciente que pesa 120 quilos, ele vai perder uma média de 12 quilos no primeiro mês. O paciente que pesa 150 vai perder 13 quilos no primeiro mês. No terceiro mês, a gente tem a expectativa que eles cheguem próximos a 20% do peso. Então, o paciente que pesava 120 quilos vai chegar próximo a 24 quilos. O paciente que pesava 150 quilos vai chegar próximo a 30 quilos. Hoje eu tive um paciente no consultório que eu operei há 20 dias e ele pesava 168 quilos. Em 20 dias ele perdeu 20 quilos. Ele está super feliz, super animado. Ele tinha um IMC super grande, era um super obeso. Mas assim, ele falou: Felipe, eu tenho visto o resultado, isso tem me dado estímulo para caminhar, para fazer as coisas. Então eu acho que esse é o grande diferencial da cirurgia. Mas para quem quer esse tratamento cirúrgico? Felipe, você falou muito de cirurgia, eu quero saber para quem quer, quem que pode fazer. Hoje, os critérios da ANS, né, que é a Agência Nacional de Saúde, que regulam os convênios, usam dois critérios, tá? Então, quando o paciente tem aquela continha, lembra, do peso dividido pela altura ao quadrado, com IMC acima de 40, tá? Só o peso é uma justificativa para a cirurgia. Quando esse paciente tem um IMC entre 35 e 40, além desse IMC, ele precisa ter uma comorbidade. Então, ele precisa ter uma pressão alta, um colesterol, o diabetes, esteatose hepática, dor no joelho, dor na coluna. Depois, a gente deve postar nas próximas semanas, a lista de comorbidades são 26 comorbidades. Então, são bastante comorbidades, tireoide, cálculo na vesícula, tem muita coisa que indica comorbidade. Então, tem muito paciente que não nos procura porque fala: ah, Felipe, eu até tenho MC de 35, mas eu não tomo remédio para nada. E aí a gente fala: procura a gente no consultório, porque quando a gente faz todo o perfil metabólico daquele paciente, geralmente aquele paciente tem alguma comorbidade que justificaria o tratamento cirúrgico daquele paciente. Devemos lembrar que esse paciente nunca, o tratamento cirúrgico nunca deve ser o primeiro tratamento. Então, assim, olha, Felipe, eu cheguei no consultório, nunca fiz dieta, nunca tomei remédio e quero operar. Ele nunca é a forma do primeiro tratamento, nem a gente vai indicar e nem o convênio vai aceitar. E é claro, a gente vai conversar um pouquinho sobre riscos da cirurgia. É um risco muito pequeno, mas o paciente tem que saber que toda cirurgia tem um risco e tem que aceitar esse risco cirúrgico. Bom, o que a gente exclui? Quem não pode operar da cirurgia bariátrica? Quem não se inclui naqueles critérios, tá? Ou quem tem alguns problemas que a gente justifica em não operar esse paciente. Então, quem tem psicose, quem tem algum problema psiquiátrico não controlado, tá? Porque quem tem esse problema psiquiátrico controlado pode ser operado sem problema nenhum. Quem tem bulimia, quem é dependente de drogas, tá? Pacientes que têm alcoolismo muito exacerbado, que são alcoólatras. E um outro critério para exclusão seria uma idade. Então, hoje, se você for olhar o rol da ANS, a gente fala que pacientes menores de 16 anos não podem operar e pacientes maiores de 60 anos não teriam indicação de operar. Porém, o que a gente sabe hoje é que a nossa população envelheceu muito. Então, hoje, 60 anos é um paciente jovem. Hoje, o paciente vive até 80, 80 e poucos anos. Então, cada vez mais a gente tem operado os pacientes maiores de 60 anos com sucesso, com bons resultados, e os convênios têm autorizado. Pacientes menores de 16 anos, alguns poucos pacientes que têm isolamento social, que têm dificuldade de comunicação, podem ser operados, mas isso é muito caso a caso, particular de paciente para paciente. É um outro mérito que a gente não vai entrar hoje na nossa palestra. Só retornando aqui um pouquinho, vale lembrar também que hoje a Agência Nacional de Saúde, o Conselho Federal de Medicina, hoje autoriza a cirurgia com pacientes com IMC entre 30 e 35 portadores de comorbidade, principalmente diabetes. Então, hoje o paciente que tem IMC entre 30 e 35 diabéticos podem ser operados. Entretanto, a gente não coloca aqui por quê? Porque os convênios hoje não são obrigados a cobrir esse tipo de tratamento. Tá? Então, o paciente pode operar em 30 e 35, a gente tem todo o respaldo do Conselho Federal de Medicina, mas quem tem desejo de fazer dentro desse IMC, ele tem que arcar com todo o custo, hospital, equipe médica, tudo isso.
porque os convênios hoje não são obrigados, tá? Em análise, pode ser que seja liberado em breve, mas hoje, no momento, o convênio não é obrigado a cobrir esse paciente com IMC entre 30 e 35. Esses outros critérios, IMC acima de 40, IMC maior que 35, com comorbidade, o convênio autoriza e é obrigado a cobrir tudo desse paciente, tá? Quais são as orientações no pós-operatório? Eu vou operar e no dia seguinte eu vou sair comendo tudo e minha vida vai ser normal? Não. Quem operou ou quem já buscou alguma informação sobre cirurgia sabe de algumas regras que a gente tem do nosso pós-operatório, tá? Então, ele vai ter uma dieta líquida, que é uma dieta líquida que antigamente a gente fazia por 30 dias, hoje é uma dieta líquida por 20 dias, tá? Nunca com açúcar. Essa dieta serve para a parte de cicatrização do nosso estômago, tá? E também vai ajudar um pouquinho na perda de peso. Outra coisa que todos os pacientes vão ter que usar após 30 dias de cirurgia na rotina da nossa equipe são as vitaminas. Felipe, mas eu ouvi que quando eu faço a gastrectomia vertical ou sleeve eu não preciso mais usar vitamina. Mentira. Independente da técnica que você vai utilizar, você vai ter que usar a vitamina para a vida inteira. Qual o motivo da gente precisar usar a vitamina para a vida inteira? Como a gente diminui o tamanho do estômago nas duas técnicas, os nossos estômagos não conseguem absorver a mesma quantidade de vitaminas que a gente absorvia antes, tá? Então a gente precisa suplementar com uma vitamina, com um comprimidinho por dia para o resto da vida. Pô, Felipe, eu vou ter que tomar um comprimido a vida inteira? Bom, se a gente manter no jeito que a gente está hoje, a gente tem o remédio da pressão, tem o remédio do colesterol, tem o remédio de diabetes, tem o remédio da dor do joelho, daqui a pouco está tendo remédio para tentar perder peso. Será que a gente trocar tudo isso, ou uma boa parte desses remédios, por uma vitamina, um comprimido por dia, que não faz problema, que não tem problema nenhum, não tem nenhum efeito colateral, será que não vale a pena? Acho que tem que ficar essa reflexão. Muitas vezes o paciente tenta colocar alguns empecilhos, ou quem está do lado dele tenta colocar alguns empecilhos que não valem. Hoje esse paciente tem obesidade, a gente sabe que com o passar do tempo, alguma doença ele vai desenvolver, e alguma medicação ele vai ter que tomar. Não é melhor tomar o remédio da vitamina do que tomar o remédio para alguma doença? Acho que fica aí a reflexão. Atividade física. Felipe, eu vou ter que operar e eu vou ter que virar aquele cara crossfiteiro que eu vivo na academia, vivo fazendo atividade física? Não, não é esse um pedido da gente. Mas a gente pede que o paciente tenha uma vida mais saudável, que ele busque algum método para ele ajudar no fortalecimento muscular, para ajudar na perda de peso, para trazer mais saúde para aquele paciente. A gente tem que sempre lembrar que os nossos pacientes, quando emagrecem, perdem massa gorda, gordura, mas perdem também massa magra, tá? O que eu falo muito para o meu paciente o paciente tem que voltar a se olhar, a olhar para ele, tá? A maior parte dos nossos pacientes, quando chegam no consultório, eles sempre são a última prioridade deles. Então, é mais importante o familiar, é mais importante o filho, é mais importante o trabalho. Então, não, a gente tem que parar e entender que tudo isso é importante, mas a gente também é importante. E que a gente tem que pegar ali 3 vezes por semana, 4 vezes por semana, uma horinha daquele dia para a gente fazer uma atividade física. Felipe, tem uma atividade física que é melhor ou pior? A melhor atividade física é aquela que você gosta. Eu gosto de nadar, eu gosto de pedalar, eu gosto de lutar, eu gosto de jogar bola, eu gosto de caminhar. Faça algo que te dê prazer. A gente tem inúmeros exemplos no consultório, depois o Natan também pode confirmar isso, de pacientes que, depois que operaram, viraram jiu-jiteiro, viraram maratonista, começam a pedalar todo dia, porque passa a ser prazeroso, o que hoje não é, tá? A gente sabe que os nossos pacientes têm que sempre caminhar, fazer uma deambulação o mais precoce possível, tá? Então, essa deambulação é super importante para os nossos pacientes, tá? E uma coisa muito importante que a gente tem que tocar sempre é questão de gravidez, tá? Muitos pacientes procuram a gente porque tentam ter filhos e não conseguem ter filhos. Porque o ciclo é irregular, porque eventualmente tem relação com ejaculação dentro e nada acontece. A gravidez tem que ser postergada depois da cirurgia por pelo menos o ideal 1 ano e meio a 2 anos. Por quê? Porque vai que você engravida logo depois da cirurgia, o que vai estar acontecendo? Ao mesmo tempo que você está perdendo peso, tendo uma cirurgia que você vai perder peso, você vai ter que nutrir um bebê dentro da sua barriga, que tem que ganhar peso. Pode dar certo? Pode dar certo. A maior parte dos casos, quando acontece, a gente fica muito maluco, mas pode dar certo. Mas é uma gestação de risco, tanto para o bebê quanto para o paciente.
principalmente para o paciente, no resultado da cirurgia, porque muitas vezes o paciente tem um objetivo da cirurgia que ele não vai conseguir chegar por causa da gravidez. E aonde a gente bate muito a tecla da gravidez, você vai ouvir de todos os cirurgiões da nossa equipe. Uma coisa que a gente ainda não sabe hoje, então por isso a gente recomenda, é que a gente não sabe qual é a absorção completa do anticoncepcional oral. Tá? Então, o paciente depois da cirurgia, as mulheres que hoje usam anticoncepcional oral para evitar de ter filhos, não podem usar mais esse método depois da cirurgia. A gente sabe que o anticoncepcional oral tem uma absorção dentro do nosso estômago bem significativa, mas para que ela tenha uma função de evitar a gravidez, ela precisa ser 100%. Como a gente não tem essa garantia, não dá para a gente usar isso como método. Pode usar o DIU, pode usar o preservativo, pode usar o anel, a injeção, o chip, pode usar o que vocês quiserem. Mas o anticoncepcional oral como método preservativo não pode ser. E tem que se preocupar, porque vira e mexe acontece assim. Ah, eu tinha relação antes da cirurgia, não acontecia nada. De repente tem uma relação depois da cirurgia, pumba, tá grávida. Aí vem bater no consultório desesperada, doutor, eu não queria mais engravidar, ou doutor, eu engravidei e tô na fase de perda de peso, vira uma maluquice tudo aquilo. Então, a gravidez tem que ser muito bem orientada, a relação tem que ser preservada para a gente não ter uma gravidez nesse primeiro ano e meio. Você vai ver que todos os nossos cirurgiões vão bater muito nessa tecla. Bom, a gente operou, a gente só vai perder peso? Não. A gente sabe que quando a gente opera, todas aquelas comorbidades que a gente conversou antes, apneia, dislipidemia, diabetes, artrose, pressão alta, gordura no fígado, incontinência urinária, irregularidade menstrual, todas elas vão regredir junto com o peso. Então a gente sabe hoje que pacientes que têm pressão alta, quase 70% desses pacientes ou diminuem o número de medicações que usam ou passam a não usar mais medicações. Diabetes, 92% dos nossos pacientes também diminuem o número de medicações e algumas vezes não que eles se curam da diabetes, mas eles conseguem ficar sem medicação por um período com controle glicêmico regular, normal, tendo que fazer acompanhamento com o endocrinologista de rotina, mas podem ficar um período sem precisar usar a medicação. Pacientes que têm artrose, que têm problemas da coluna, do joelho, vai curar isso? Não, a gente tem que lembrar que quem já tem esse desgaste do osso, não tem como a gente voltar atrás só perdendo peso, mas ele vai impedir que aquilo evolua. Então, algumas vezes o paciente já tem um desgaste do joelho, e se ele não perder esse peso, ele vai ter que colocar uma prótese, fazer uma cirurgia. E ele perdendo peso, aquele desgaste para de acontecer, e ele vai voltar a ter uma vida com mais qualidade de vida. Tá? Irregularidade menstrual é outra coisa que a gente conversa muito, a mulher vai começar a ter um fluxo mais natural e também é um dos motivos de a gente se preocupar muito com a fertilização, com a gravidez, tá? Bom, mas toda cirurgia tem um risco, tá? E quais são as principais complicações da cirurgia? Hoje a gente tem algumas complicações que podem acontecer. Uma delas é infecções. Então, assim, toda cirurgia corre o risco da gente ter uma infecção. Hoje ela acontece em menores quantidades, tá? Mas a infecção pode acontecer, um pontinho da pele que infecciona, um abscesso que acontece dentro da cavidade, que é uma coleçãozinha de pus, é raro, mas pode acontecer. Tromboembolismo, o que é isso? É quando a gente tem um coágulozinho de sangue que sobe e vai dar pra gente, vai parar no pulmão e vai causar uma coisinha chamada embolia, tá? Isso também é raro de acontecer e a gente faz várias coisas para evitar que isso aconteça. Então, o nosso paciente, antes da cirurgia, toma uma injeçãozinha chamada Clexane, que vai afinar um pouquinho o sangue e diminuir esse risco. Essa injeção ele vai usar depois da cirurgia por até 8 dias, então 2 dias durante a internação e mais 6 dias em casa. Durante a cirurgia, nos próximos 10 dias de operado, ele vai ficar com uma meia elástica, que vai ficar fazendo a compressão na perna para evitar essa formação desses coágulos. Durante a cirurgia, ele vai ter um compressor na perna que vai ficar comprimindo e massageando a perna dele para também evitar esses coágulos. Logo que ele chegar no quarto, já vai passar o fisioterapeuta para fazer ele levantar e caminhar, porque quanto mais ativo, ele também diminui a chance desses coágulos. Fístula, o que é a fístula? A fístula é a famosa e temida complicação que a gente tem dentro da cirurgia bariátrica. É quando um grampinho ou um pontinho do estômago, do intestino, eles abrem. Então, aquela saliva, aquela comida que estava passando por dentro do estômago começa a cair para fora, tá? Essa é uma complicação que nos demanda muito cuidado, exige muito da equipe, mas que hoje também é muito raro de acontecer, tá? Hoje a gente tem todo um sistema para prevenir isso e um sistema para caso o paciente tenha algum problema em casa, ele tem um telefone que ele liga diretamente para nós médicos, cai direto com a gente. E a gente vai dar todas as orientações para atuar o mais breve possível para a gente tentar evitar essa complicação. Mas, mais uma vez,
ela é menor que 0,5% a chance de acontecer, tá bom? Obstrução intestinal é quando a gente tem uma aderência que torce uma alça, pode acontecer alguma coisa fora do comum, mas aderência a gente tem que lembrar, quando tem essa aderência a comida não passa, o líquido não passa. A gente tem que lembrar que a aderência está associada a toda a cirurgia abdominal. Então eu fiz uma cirurgia bariátrica, eu posso ter uma aderência, uma obstrução? Posso. Eu fiz uma cesárea, eu posso ter uma aderência, uma obstrução? Posso. Eu fiz uma cirurgia de apêndice, eu posso ter uma aderência, eu posso ter uma obstrução? Posso. Eu fiz uma cirurgia de vesícula, posso? Pode. Então, isso não é uma coisa particular da cirurgia bariátrica. Isso é uma coisa que acontece em qualquer procedimento abdominal. Tenho certeza que tem várias mulheres nos ouvindo que fizeram cesárea e que em nenhum momento isso passou pela cabeça dos pacientes. Outra coisa que a gente pode ter são sangramentos, tá? Eles são raros, então eles podem ser sangramento para fora do estômago, né, dentro da cavidade abdominal, que é muito incomum de acontecer, e algumas vezes a gente pode ter algum sangramentinho que o paciente perde um pouquinho de sangue pelas fezes, de algum vasinho pequenininho que quando a gente deu pontinho ficou pingando lá para dentro. Isso são causas raras de acontecer, incomuns na verdade, geralmente é autorregulável, então a gente não faz nada, só observa, e esse paciente passa a ter uma vida dentro do normal e vai para casa o mais breve possível. E a última que eu gostaria de comentar é pneumonia, que pode acontecer com qualquer paciente operado, tá? Isso a gente, para evitar isso, o paciente vai com um aparelhinho chamado Respiron para casa, para ficar fazendo a fisioterapia respiratória, e dentro do hospital o fisioterapeuta vai fazer vários exercícios com eles, tá? O que eu quero dizer dentro dessas complicações que a gente pode ter é que essas complicações não são complicações da cirurgia bariátrica. Qualquer cirurgia do aparelho digestivo pode ter todas essas complicações. Como eu disse, cesáreas, cirurgias de apêndice, cirurgia de vesícula, isso é inerente a qualquer procedimento. Algumas dessas complicações aqui, até numa unha encravada que você for fazer, você pode ter uma infecção, você pode ter um abscesso, você pode ter outros problemas. Então, o que eu quero dizer é que hoje a cirurgia bariátrica é uma cirurgia segura. A gente tem um post recente que a gente fez no nosso site, depois quem quiser ler pode ver, que hoje, para mostrar a segurança da cirurgia bariátrica, o risco que a gente tem dentro de uma cirurgia bariátrica é exatamente igual ao risco que a gente tem operando uma cirurgia de vesícula ou o risco que a gente tem operando um parto cesárea. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que a cirurgia bariátrica é uma cirurgia segura. Eventualmente, muitos aqui já operaram vesícula, muitos aqui já fizeram parto cesárea, nem pensaram nas complicações. A gente tem que pensar na cirurgia bariátrica? Claro que temos que pensar, mas a gente tem que tirar um pouco daquele mito. Eventualmente, quando a cirurgia bariátrica começou lá atrás, nos anos 2000, nós tivemos muitas complicações. Mas hoje a cirurgia evoluiu de tal modo que hoje o risco é muito, muito, muito pequeno. Então, o que eu falo ao meu paciente é, há 20 anos atrás, a cirurgia era feita por um corte, o paciente saía com dreno na barriga, com sondinha no nariz, com sondinha no xixi, ficava no canal da urina, ficava 7 dias internado sem sair da cama. Hoje o paciente opera de manhã por vídeo, uma cirurgia de uma média de 1h30, da tarde está no quarto, a hora que chegou no quarto já vai andar normalmente, em 2 dias está em casa, sem dreno, sem sonda, sem nada, o paciente olha e fala, doutor, eu esperava que ia ser muito mais difícil. Então hoje é uma cirurgia que evoluiu muito, ela é muito segura para os nossos pacientes. Temos mortalidade? Toda cirurgia tem mortalidade, mais uma vez aquilo que eu disse, qualquer procedimento tem um risco cirúrgico. Hoje a literatura médica aceita um risco cirúrgico de até 1%, algumas pessoas dizem de até 2%. A mortalidade do nosso grupo hoje é de 0,2%. Já tivemos óbitos? Já tivemos óbitos. A maior parte desses óbitos foram lá no começo, quando a cirurgia bariátrica aconteceu, mas para uma cirurgia que a gente fez quase 10 mil casos, a gente só teve 0,2%. Então é um risco muito, muito aceitável, tá bom? Um exemplo que eu uso no meu consultório é sempre que assim, o paciente sempre me pergunta, doutor, o risco é zero? A gente nunca pode falar um risco zero. O exemplo que eu uso é, se a gente for atravessar a rua, farol verde para a gente do pedestre, farol vermelho para o carro, você garante que você chega lá do outro lado? Não, a gente não garante. Pode passar um motoqueiro desavisado, alguém furar o farol, e um monte de coisa pode acontecer. A cirurgia hoje tem um risco muito, muito pequeno, mas todo paciente que está submetendo a uma cirurgia tem um risco. O que a gente faz para minimizar esses riscos? Basicamente, duas coisas. Uma é uma exigência do convênio. Então, todo paciente no pré-operatório vai passar por uma gama de especialistas que vai preparar esse paciente. Então, os pacientes vão passar no cardiologista, no endocrinologista, no nutricionista, no psicólogo e no pneumologista.
Cada um desses especialistas vão avaliar os nossos pacientes e preparar ele para a cirurgia para a gente minimizar esse risco para chegar ao máximo possível próximo do zero. A segunda coisa que a gente pede, aí a gente depende do paciente, que é perder peso. Mas Felipe, se eu estou indo operar para emagrecer, por que eu preciso emagrecer para operar? Por que eu não posso botar o pé na jaca e já que eu vou emagrecer, sair fazendo despedida atrás de despedida? Porque quando a gente perde peso na cirurgia, a gente melhora a cavidade abdominal, diminui o tamanho do fígado, aumenta a flacidez para a gente ter uma melhor, trabalhar mais fácil na cavidade. Então, o gás carbônico na vídeo consegue aumentar aquela amplitude para a gente ter um trabalho mais fácil, diminui o risco de sangramento. Consequentemente, com isso, a gente tem menor tempo de cirurgia, menor tempo de internação, menor dor no pós-operatório, menor risco cirúrgico. Então, essa parte é muito do paciente. Tem um número mágico para perder peso? Não, isso varia muito de paciente para paciente, cada médico vai conversar dentro do consultório com você. A gente fala de uma média aí de 5% do peso, não é nada fora do comum. Então, assim, quem pesa 100 quilos, tenta perder entre 4 e 5 quilos. Quem pesa 120 quilos, tenta perder entre 5 e 6 quilos. Pô, Felipe, é difícil perder. O que a gente percebe é que, se vocês restringirem os excessos, então carboidratos, pães, massas, doces, bebida alcoólica, esses 6 quilos vocês perdem muito fácil. O difícil não é perder, é eventualmente manter. Por isso que a gente vai perder e logo depois a gente vai operar. Despedida antes da cirurgia está proibido. Despedida antes da cirurgia prejudica a nossa cirurgia. Bom, a gente está chegando no final, mas a gente sempre gosta de fazer algumas mitos e verdades para a gente já elucidar algumas perguntas que estão aparecendo no Facebook e depois o Natan vai responder algumas coisas junto com a Aline e junto com a Ruth. É verdade que após um ano de cirurgia as pessoas voltam a engordar? É verdade em alguns pontos, tá? Então hoje a gente sabe que 20% dos nossos pacientes, então 2 em cada 10 que a gente opera, tem uma chance de voltar a ganhar peso depois da cirurgia. Chega no mesmo peso que estava antes da cirurgia, é uma raridade. Então, mesmo o paciente que volta a ganhar peso depois da cirurgia, ele tem um saldo positivo. Mas por que ele voltou a ganhar peso depois da cirurgia? Mais uma vez, daquela primeira frase que eu conversei com vocês na palestra. A cirurgia não é um milagre. A cirurgia precisa que o paciente mude a postura dele. Ah, ele operou e tem gente que conhece, mas continua comendo chocolate todo dia, tomando refrigerante em toda a refeição, comendo fritura toda noite. Não tem milagre. Então, o que eu falo ao meu paciente é, se ele quer operar para fazer tudo errado, tá vindo para o tratamento errado. Não adianta operar que não vai dar certo. Então, a base, a mudança comportamental, a mudança nutricional tem que estar junto com esse paciente. Mas, Felipe, eu nunca mais vou poder comer pizza, eu nunca mais vou poder comer hambúrguer, eu nunca mais vou poder tomar bebida alcoólica. Se vocês perguntarem para os nossos pacientes que estão aqui no chat do Facebook, você vai ver que todos comem isso normalmente. O que não dá para fazer? Hoje eu como, sei lá, meia pizza. Depois da cirurgia eu vou comer um pedaço de pizza. Hoje, na minha refeição, cabe o certo e o errado. Depois da cirurgia vai caber ou o certo ou o errado. Mas a gente tem que lembrar que a gente tem sempre que priorizar o certo. Posso de vez em quando comer o errado? Pode. Pode ser uma rotina na minha vida? Não pode hoje, tanto que você chegou ao peso que você chegou, e não vai poder depois da cirurgia. É verdade que muitas pessoas tornam-se alcoólatras após fazer a cirurgia? Mito, não é verdade, tá? A gente sabe que tem alguns pacientes que aumentam a ingesta de bebida alcoólica, mas geralmente esses pacientes já tinham uma ingesta maior de bebida alcoólica e conseguiram ludibriar a equipe psicóloga e nutricionista, tá? O que a gente tem, que a gente sabe? Eventualmente, o paciente, hoje principalmente o homem que tem obesidade, ele tem o hábito de hoje ingerir uma quantidade grande de bebida alcoólica. E depende de uma dose maior para deixar ele alegre ou para deixar ele bêbado. Quando ele perde peso, ele tem mais massa, menos massa corpórea. Então ele vai precisar de uma quantidade menor para deixar ele bêbado ou para deixar ele alegre. Então o que acontece algumas vezes? O paciente se baseia no que ele tomava antes e ele vai, aquela bebida vai subir muito mais rápido que acontecia. E aí algumas vezes as pessoas olham e falam, nossa, olha, ele tá alcoólatra. Ele talvez está bebendo até menos do que ele bebia antes, mas talvez ela tenha feito um efeito mais rápido do que fazia antes de operar. Eu vi numa revista que algumas pessoas passam a comprar tudo que vem pela frente após a cirurgia. É verdade? Não, é mito. Não quer dizer que a gente operou o estômago, o cartão de crédito saiu correndo. Minto, isso é mentira, tá? O que acontece principalmente com as mulheres? Vaidade. Então, a mulher começa a perder peso, antes ela comprava só a roupa que tinha para comprar. Depois da cirurgia, ela passa a comprar a roupa que ela quer comprar.
Quantas mulheres estão aí do outro lado e chegavam na loja e não podiam escolher? Só tinham a roupa que cabia nelas e tinha que ser aquelas. Depois da cirurgia, elas passam a comprar aquilo que dá prazer para ela, vaidade. É óbvio que todo mundo tem isso depois da cirurgia. Então a gente aumenta um pouquinho o consumo disso. Mas isso é por uma questão de beleza, de vaidade, de autoestima da mulher. Não tem nada a ver com a cirurgia. Eu vi na revista que muitos entram em depressão após fazerem a cirurgia. É verdade? A Ruth depois pode falar um pouquinho melhor, mas também é mito, tá? Geralmente a cirurgia traz autoestima, o paciente passa a se sentir melhor. Ele vai ter que se adaptar a algumas coisas? Vai. Ele vai ter que entender que a comida não é mais o prazer da vida dele? Vai ter que entender isso. Mas geralmente aquele paciente se sente mais amável, mais sociável, gosta de sair mais, muito pelo contrário. É verdade que... Não, desculpa. Eu não vou morrer de fome por não comer tudo que eu como hoje? Mito também. A gente sabe que quando a gente faz a cirurgia bariátrica, nas duas técnicas, a gente mexe com alguns hormônios da fome e da saciedade. Então, não quer dizer que o paciente operou e vai morrer de fome e não vai conseguir caber no estômago. Muito pelo contrário, você pode ouvir relatos do paciente, claro, com o tempo aumenta um pouquinho a fome, o que a gente tem que entender se é fome ou se é vontade, são duas coisas diferentes, mas que o paciente se sente saciável muito mais precocemente, porque aquele estômago cabe menos. É verdade que tem gente que não emagrece? Pode acontecer, mas geralmente é muito raro e geralmente está associado a maus hábitos. É aquele paciente que não se preparou no pré-operatório e não está afim de fazer nada no pós-operatório. Voltamos novamente àquela primeira conversa do primeiro slide. A gente está tratando de uma doença que ela é crônica, que ela não tem cura. A nossa cirurgia não vai curar da obesidade. A nossa cirurgia vai acelerar uma perda de peso e facilitar uma manutenção do peso. Nós não vendemos um milagre. Nós dependemos de uma dedicação do paciente. E é verdade que nunca mais vou poder engravidar se eu for operada? Mentira, eu conversei lá atrás para vocês, alguns slides atrás, muito pelo contrário. A gente sabe hoje que muitas vezes a fertilidade aumenta, muitos pacientes procuram a gente porque têm vontade de engravidar e não conseguem por causa da obesidade. A única coisa que a gente tem que tomar cuidado para não engravidar nesse primeiro 1 ano e meio, para não trazer nenhum risco para a mãe, nem para o bebê. Bom, pessoal, aqui está a nossa equipe, né? Então, hoje a nossa equipe cirúrgica é composta pelo Dr. Marçal Rossi, Dr. Renato Barreto, Dr. Paulo Regina, por mim, Dr. Geraldo Chaves, Dr. Ricardo Fernandes, Dr. Nathan Rostey, que está aí com a gente hoje, Dr. Ricardo Moreno, Dr. Aline, que está afastada porque teve a querida Delina, então ela está de licença maternidade, Dr. Bruno Bulizani, e temos agora o Dr. Murilo, que não tem a fotinha ainda aqui, que está acompanhando com a gente, faz parte da nossa equipe. Essa é a nossa equipe multidisciplinar, então, Dr. Carlos, gastroenterologista, a doutora Isabela, que é coloproctologista e colonoscopista, a doutora Adriana, que é endoscopista bariátrica e endoscopista, quem quiser passar balão é com ela, a doutora Estela, que é endoscopista, a Gabi, que é nossa nutricionista junto com a Aline, e a Aline e a Ruth, que são as nossas psicólogas da equipe. Bom, pessoal, a gente sabe que tem alguns acessórios que são necessários para a cirurgia bariátrica, tá? Então, hoje, todos os pacientes que vão para a cirurgia precisam comprar meia, tá? Essa meia a gente tem na clínica quem quer, mas não é uma obrigação de ter dentro da clínica, tá? É uma meia média compressão de 3/4, que é aquela meia que vocês vão ficar por 10 dias. Antigamente, a gente tinha a bolsinha, hoje a gente não tem a bolsa mais, mas hoje a gente tem a máscara. Então, quem operar com a gente vai ganhar a máscara da DRR e aí nos ajuda a fazer propaganda. A gente adora que façam propaganda da gente dentro do hospital. Bom, pessoal, a gente está finalizando. Agora a gente vai abrir para perguntas, mas queria sempre dizer que tem uma luz no horizonte. Por vezes a caminhada é longa, é íngreme, é solitária, mas hoje tem tudo para terminar em um final feliz. Acho que a gente tem sempre que lembrar que a gente tem que buscar os nossos objetivos. Tomar cuidado com o que falam ao redor, pessoas que não passam pela doença que vocês têm de obesidade. Eu acho que a família é super importante, a Ruth vai conversar muito sobre isso, mas muitas vezes isso é uma decisão do paciente. O que eu falo para o meu paciente é, não adianta eu querer que tem que operar, a família tem que querer que operar. Quem tem que querer operar é o paciente. Bom, aqui são as nossas duas clínicas, a GastroServe, que fica em São Caetano, a RR Médicos, que a gente tem em São Bernardo e Santo André. Aqui algumas fotinhos da clínica que tá de São Bernardo, que está em reforma. Quem está chegando lá está vendo que está um pouquinho bagunçado, mas a gente está em reforma para atender todo mundo bem nos próximos meses. Bom, pessoal, muito obrigado. Eu vou tirar aqui a tela e a gente vai compartilhar um pouquinho o Natan, a Ruth, a Aline, a gente vai falar um pouquinho sobre tirar dúvidas e falar um pouquinho sobre o que vocês quiserem saber de cirurgia bariátrica.
Natan, é com você. Fala, Felipe, boa noite. Boa noite todo mundo. Boa noite, Aline. Boa noite, Ruth. Boa noite, pessoal do chat. Eu sou o Natan, da equipe também. O Felipe já apresentou a equipe toda, né? Felipe, eu estava dando uma olhada no chat enquanto você fazia a apresentação aqui e não vi muita pergunta ainda, então eu vou deixar o pessoal ir fazendo perguntas se quiser. E enquanto isso, eu vou aproveitar e vou conversar com a Aline e com a Ruth um pouquinho, pode ser? Fica à vontade. Pô, Aline, vou começar com você então, se você não se importar. Opa! Vou basear nas perguntas que os pacientes me fazem no consultório, mas eu sei que você é a melhor pessoa para responder isso, pode ser? Pode ser. Ó, a que eu mais ouço das mulheres, queda de cabelo, como funciona, como que é, quanto tempo, fica careca, o que pode fazer para diminuir? Você quer falar um pouco sobre isso? Sim, essa é uma pergunta que as mulheres realmente ficam muito preocupadas, né, com relação à queda de cabelo. Então, assim, gente, ninguém vai ficar careca de jeito nenhum. O que acontece? Na verdade, a queda de cabelo, ela acontece não é pela cirurgia bariátrica, e sim pela sua grande perda de peso. Então, com a grande perda de peso, a gente tende a ter queda de cabelo. Então, se você fizer uma dieta bem restritiva e também tiver uma grande perda de peso, o seu cabelo também vai cair. Então, a queda de cabelo normalmente acontece do 2º ao 6º mês e ela pode acontecer, algumas pessoas acontece de cair bastante, outras bem pouquinho. Mas a gente tem vitaminas, né? A gente dá uma suplementada para a gente fazer de tudo para que essa queda seja pequena, mas é super tranquilo, ninguém vai ficar careca e a gente consegue ter total controle disso. Os homens às vezes não concordam muito com isso, mas as mulheres que se preocupam mais, eu sei que não é legal. Deixa eu perguntar, Aline, também, aproveitar e continuar com. Pode falar. A gente tem que lembrar, a Aline falou perfeitamente, só lembrar para quem está do outro lado lá para a gente, que a queda de cabelo, ela geralmente acontece entre o 3º e o 6º mês, tá, pessoal? Então, ela não vai acontecer logo no começo, ela vai acontecer mais entre o 3º e o 6º mês. É uma queda que ela... É claro que para as mulheres sempre é muito mais sensível, né? Porque as mulheres têm uma paixão pelo cabelo delas, mas quem está do outro lado realmente não percebe. A mulher percebe, mas quem está vendo ela realmente não percebe. Ela é pequena, ela acontece por alguns meses, a Aline ajuda muito com algumas vitaminas para reduzir, mas, assim, podem ficar tranquilos que ninguém vai ter uma perda acentuada, não. Isso não é um problema, não. Ninguém até hoje reclamou disso. Pode ficar sossegado. Aline, aproveitar então o gancho que a Kelly, que é uma paciente clássica da equipe, está dando ali. Fala para a gente do dumping, que é uma coisa que acontece bastante, o pessoal tem bastante dúvida. O dumping, gente, ele é super temido, né, com relação à cirurgia, mas eu costumo dizer que o dumping, ele é até bom, porque, na verdade, limita o paciente a não exagerar nos doces, né? Então, o que é o dumping para a gente explicar de uma maneira bem simples e bem didática? Na verdade, quando a gente está com o estômago reduzido, se a gente consumir um líquido cheio de açúcar ou comer um doce, esse açúcar passa rápido pelo estômago e ele cai no intestino sem ter sido quebrado. O intestino vai absorver esse açúcar com muita rapidez, aí a gente produz mais insulina e aí passa mal. A gente tem uma hipoglicemia acelerada, né? É uma sensação de uma hipoglicemia muito forte, que normalmente é uma taquicardia, um suador, uma sensação de desmaio e sonolência. Então, assim, o paciente vai poder comer doce? Sim, vai poder comer doce, mas tem o dia para comer o doce, a hora para comer o doce. Então, se for numa festa de aniversário, quer comer um pedacinho de bolo, consegue comer um pedaço de bolo. O que não vai conseguir fazer é comer um pedaço de bolo, mais o brigadeiro, mais o beijinho. Então, a gente não pode viver só do doce, mas consegue comer de tudo um pouquinho. Então, o dumping, na verdade, é uma hipoglicemia, né, uma sensação de hipoglicemia bem forte, piorada pela absorção muito rápida do açúcar. Aline, então já para aproveitar mais uma vez que estamos falando com você, deixa eu perguntar outra coisa. Outra coisa que eu percebo dos pacientes é um erro muito grande na hora de mastigar, porque está conversando, porque está fazendo outra coisa, às vezes não mastiga direito. Você quer falar um pouco sobre isso e já aproveitar também, depois falar mais ou menos como que é a avaliação nutricional que você faz no pré e no pós-operatório? Tá bom. Então, assim, eu costumo dizer que o segredo dessa cirurgia para a nutrição é a mastigação. Porque se a gente mastiga bem, a gente vai conseguir comer de tudo. Então, antes, o estômago grande, né, o estômago normal,
nosso estômago tem todo espaço para fazer os movimentos da digestão do alimento para o intestino para ser absorvido. Depois da cirurgia com o estômago reduzido, a gente não tem mais todo esse espaço para fazer os movimentos da digestão. Por isso que o paciente vai ter que deixar o alimento trituradinho para engolir, ele chegar, passar e ir para o intestino para ser absorvido. Então, na primeira consulta que o paciente passa comigo, a primeira coisa que eu falo já é sobre o treinamento da mastigação. Depois a Ruth vai falar, acho que um pouquinho sobre isso também, que ela ajuda bastante nisso, de dar bastante ênfase em mudar esse hábito de como será essa mastigação depois, né? Então, a gente pede para fazer um treinamento com prato de sobremesa, talher de sobremesa, para colocar menos alimento na boca e mastigar, às vezes, em torno de 15, 20, até 30 vezes por garfada, até o alimento virar uma pastinha e o paciente engolir e conseguir comer de tudo. Então, mastigação é uma das peças fundamentais do pós-operatório para a nutrição. Então, eu vou dar uma ênfase rapidinho de como que é o tratamento nutricional, né? Então, o paciente vai passar comigo antes da cirurgia para já saber exatamente como vai ser a sua dieta do pós-operatório. Então, normalmente a gente vai ficar 20 dias com dieta líquida, com 20 dias a gente entra com a dieta cremosa, normalmente com 35 dias já entra com uma dieta sólida, e com 60 dias o paciente já entra com uma alimentação normal. Eu vou ensinar direitinho cada grupo de alimentos que ele vai ter que consumir para manter uma alimentação saudável e sucesso de perda de peso e manter esse peso depois. Beleza. Obrigado, Aline. Deixa eu passar um pouco agora as perguntas para a Ruth. Eu estou anotando que o pessoal está mandando no chat, eu vou tentar depois também ver se a gente consegue responder o máximo de coisas. Claro. Ruth, você quer começar falando um pouquinho para a gente? O Felipe levantou a bola, eu acho que talvez também seja uma das coisas mais importantes. Como que é a participação da família? Eu sempre falo para o paciente que a família tem que estar junto por causa do pós-operatório em casa, vai ser difícil. Você quer falar um pouquinho para a gente, por favor? Falo, sim. Vocês estão me escutando bem? Ótimo. Então, tá bom. Então, boa noite. Eu acho que, assim, a gente começando a falar um pouquinho da família, é super importante entender que nós convivemos em grupo, né? A gente, às vezes, tem alguns momentos sozinhos, principalmente agora, nessa situação da pandemia, mas nós somos seres inseridos em grupos. Então, a gente precisa o tempo todo da ajuda dos grupos para poder também se alimentar. Então, a família onde a gente mora é o grupo mais importante, porque é ele que vai influenciar toda a nossa alimentação. Muitas vezes, a gente precisa de uma outra pessoa que compre o alimento, que escolha esse alimento. Então, eu abordo geralmente isso mais na terceira sessão, né? Mas a gente vai dar ênfase à família com relação a essa mudança. O paciente precisa da ajuda da família para poder se adaptar principalmente ao pós de longo tempo, né? Porque precisam ser mudados os alimentos de todas as refeições, começando pela manhã até a noite. Então, a família influencia muito o bom andamento do pós-operatório, sabe? Então, eu acho que o paciente precisa demais da ajuda. Eu acho que o Dr. Felipe também falou algumas coisas com relação à cirurgia ser uma ferramenta, né? Ele não usou essa palavra, eu estou usando, mas, na verdade, é muito importante o paciente entender que ele tem que começar pela mudança do comportamento alimentar e que ele precisa da ajuda da gente, né, das psicólogas, para poder compreender melhor como ele come, porque muitas vezes ele come muito rápido, ele acaba não percebendo, né, como é a alimentação. E a gente vai estudar exatamente isso, como é o comportamento alimentar, e daí como a gente pode orientar. Legal, obrigado. Deixa eu fazer outra pergunta. Na verdade, deixa eu pedir para você, Ruth, aproveitar, falar um pouquinho também como que é essa avaliação psicológica, como você faz, como que funciona, porque os pacientes, às vezes, eu sinto que eles acham que é talvez algo que vai demorar mais para levar eles à cirurgia, mas na verdade é o contrário, porque vai preparar eles para muitos problemas que eles vão enfrentar. Isso. Eu acho que foi uma pergunta ótima, porque eu acho que as pessoas, no geral, né, ficam um pouco preocupadas. Nossa, eu vou ter que passar com um psicólogo, né? E depois, quando termina a avaliação, a pessoa fala, nossa, me ajudou muito. Geralmente é isso.
tanto eu quanto a doutora Lilian, a gente segue um protocolo, né, que é da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, que se refere a 3 sessões, e nessas sessões a gente vai tentar entender um pouco qual é o momento que esse paciente está escolhendo fazer a cirurgia. Então, foi isso também que o doutor Felipe falou, quer dizer, como se fosse uma autorresponsabilidade. O quanto eu me responsabilizo pelo meu emagrecimento, mas também o quanto eu me motivo, o quanto realmente eu estou engajado nessa mudança, né? Eu quero fazer essa mudança. Então, na verdade, a avaliação psicológica ela é para isso, para que o paciente entenda como ele mesmo funciona e como ele pode usar as potencialidades para ter um bom desenvolvimento do pós. Então, como a Aline falou, então a gente vai enfatizar a mudança do comportamento alimentar com relação à mudança do talher, do prato, mastigação, não comer na frente da televisão, do celular, quando possível. Para quê? Para ele prestar atenção nele mesmo. E também fazer uma redescoberta. Para que eu estou querendo fazer a cirurgia? Como eu vou usar essa ferramenta? Não é? Então, eu não vou só emagrecer. A gente faz um trabalho também com relação à imagem corporal, através das fotografias. Então, é um reencontro com ele mesmo, para que ele possa aproveitar o máximo dessa transformação, para ele se tornar um indivíduo mais saudável, né? E daí a gente também enfatiza a questão do exercício físico, para que ele consiga, muitas vezes, canalizar a ansiedade e ser uma pessoa mais produtiva. Natan, posso falar um pouquinho? Pode, à vontade. Não, o que eu acho interessante, que a Ruth tocou muito no tema e que eu falo aos meus pacientes, é que a função do psicólogo não é curar ninguém de ansiedade, até porque isso ninguém vai curar em 2, 3 sessões. O que eu falo ao meu paciente é que a função do psicólogo nutricionista, ela é fundamental e, se possível, para a vida inteira. A gente sabe que o brasileiro tem um pouco ainda de mito de chegar até o nutricionista, de chegar até o psicólogo, principalmente, mas é fundamental. Isso eu falo para o meu paciente, se quiser esquecer da gente, esqueça, mas não esqueça da equipe multidisciplinar. O que eu falo ao meu paciente é que, e quem estiver do outro lado, se eu estiver mentindo, por favor, fale no chat, uma boa parte dos gatilhos alimentares que a gente tem hoje estão associados à ansiedade, a estresse, a problemas emocionais. E não quer dizer que a gente operando, essa paciente não vai ter mais estresse, não vai ter briga na família, não vai ter briga no relacionamento, não vai ter problema no trabalho. Então, esses gatilhos vão continuar existindo. Se esse paciente não souber como lidar com aqueles, ele é um paciente que vai ter um risco maior de voltar a ganhar peso. Concorda? Perfeito. Totalmente. Desculpa, Ruth. Não, eu achei que você complementou perfeitamente. É isso mesmo, ele tem que entender que, na verdade, ele tem que fazer uma mudança muito grande. E essa mudança envolve os padrões alimentares, mas a vida dele como um todo. Então, a vida física, a quantidade de sono, né? Como ele lida com as questões também do trabalho, porque, às vezes, a alimentação, ela pode ser, no caso do doce, por exemplo, ela pode, se tiver compulsão e tudo, ela pode ser um aconchego, pode ser uma segurança, ou então estou muito cansado, vou comer um docinho. Então, ele precisa entender para compreender melhor, porque daí ele renomeia, ressignifica, e ele vai perceber que, por exemplo, uma caminhada, uma corrida, um andar de bicicleta também pode ser compensador. Então, eu acho bem interessante. Legal, obrigado, Ruth, desculpa. Felipe, vamos aproveitar, se você quiser me ajudar nessa parte aqui, eu estou vendo que tem um monte de pergunta no chat, vamos ver se a gente consegue responder algumas. Posso perguntar algumas antes para você responder, que eu acho que a gente não tocou no assunto, que acho que vale a pena? Rapidinho, Natan, tempo de internação médio dos nossos pacientes, como que é a rotina de operado? Eu acho que essa é uma preocupação que todo mundo tem. Boa, essa era uma boa mesmo, já tinham perguntado. No geral, nosso paciente ele interna no mesmo dia da cirurgia, então ele vai para o hospital cedinho, interna algumas horas antes da cirurgia, faz a cirurgia e nesse dia já fica no hospital. A gente pede para já caminhar, já levantar, geralmente o paciente está acompanhado, a gente conversa com a família, explica como que foi o procedimento. O paciente vai permanecer no dia seguinte no hospital, geralmente à tarde ele começa a ingerir líquidos, água, chá, gelatina, a gente vai explicar, mas pequenas quantidades de líquidos a cada 20 minutos, o tempo todo. E no terceiro dia, correndo tudo bem, geralmente na hora do almoço, mais ou menos por volta disso, o paciente vai para casa. Vou aproveitar, Felipe, já vou engatilhar.
o tempo de afastamento do trabalho. Sempre perguntam. Geralmente, a gente afasta, em média, 14 dias. Depende muito do trabalho que a pessoa faz. Se não é um trabalho tão intenso, às vezes consegue até voltar em menos. Se é um trabalho mais intenso, às vezes acaba tendo que demorar mais tempo para voltar. Isso tudo é conversado caso a caso. Natan, fala um pouquinho de tempo de cirurgia e tempo de centro cirúrgico, que também é outra pergunta que fazem muito. Boa. Tempo de cirurgia. A cirurgia em si vai demorar ali cerca de 1 hora e meia, às vezes 2 horas, também depende de cada paciente, depende um pouco da técnica que está sendo feita. Porém, isso é importante para os familiares que estão ali esperando o paciente no pós-operatório. O tempo que o paciente fica no centro cirúrgico é bem maior. Ele vai antes, entra na sala, prepara, pega a veia, tem o processo todo de anestesia, a cirurgia, depois ele vai para o pós-operatório, fica lá sob cuidado dos anestesistas, sendo monitorizado para ver se vai ficar tudo bem. Então, esse tempo, geralmente, ele varia entre 4 e 5 horas. Então, o familiar não fica ansioso, sabe que a hora que o paciente entrar no centro cirúrgico, ele vai demorar aí umas 5 horas para voltar para o quarto. Mas, no geral, quando termina, a gente já chama o familiar, conversa, explica para já tranquilizar todo mundo. Eu deixo sempre muito falado, né, Natan? Eu explicado isso no pré-operatório, porque tem horas que o paciente desce, a gente fala, a média de cirurgia é 1h30. O paciente desceu, o familiar ligou o cronômetro. Deu 1h30, tá todo mundo desesperado lá fora, e às vezes a cirurgia nem começou ainda, e tá todo mundo desesperado lá fora. Então, tem todo um processo pré-cirúrgico, então, assim, a gente geralmente chama a família depois de 2 horas, 2h30, esse é o tempo aí médio que a gente vai chamar a família. Bom, Natan, eu acho que era isso. O que você quer discutir mais pra gente encerrar aí? Eu só vi uma curiosidade, eu vi algumas pessoas perguntando também, que eu queria perguntar para você, Felipe, você que é um pouco mais antigo do que eu, coisa pouca aí. Por que a gente não coloca anel mais? O que era o anel e por que a gente não coloca anel? O anel é uma pergunta frequente. O anel a gente utilizava antigamente quando era feita a técnica do bypass, tá? E a gente colocava um anel sobre aquele novo estômago, tá? Então o anel, quando se pensou no anel, ele tinha a funcionalidade de restringir mais ainda o que o paciente comia, tá? Hoje a gente não usa mais o anel. Por quê? O que a gente percebeu do anel? Esse anel algumas vezes migrava, então ele saía do local e o paciente tinha que operar de urgência porque aquele anel obstruía a passagem da comida, então o paciente, além de comer pouco, não conseguia comer. E muitas das vezes que acontecia, o paciente tinha má qualidade de vida, então o paciente vomitava muito, entalava demais. E aí alguns pacientes, para tentar evitar os entalos e os vômitos, eles mudavam o padrão de alimentação. Vocês vão ouvir muito no consultório, principalmente meu, com o Natan, com a Aline, que o pós-operatório a gente tem que priorizar muito a proteína, a carne, o frango, o peixe, o ovo, o cogumelo, porque ele é muito rico em vitamina e ferro. Então, além das vitaminas que a gente vai usar, ele é alimento de boa qualidade, saudável e muito rico nesses nutrientes. Quando a gente usava o anel, o paciente geralmente não conseguia comer carne, frango, peixe, porque ele entalava. Aí o que ele substituía? Ele substituía algumas vezes por bisnaguinha, pão, tudo que era alimento de péssima qualidade, com altas taxas glicêmicas, com alta caloria, porque aquilo passava mais fácil. Então, hoje a gente percebe em alguns casos, não vou dizer que isso é uma regra para todo mundo, mas alguns pacientes hoje a gente tira o anel, porque esse paciente tem má qualidade e ele volta a perder peso, porque ele volta a comer uma alimentação mais saudável. Então, hoje, eu não vou dizer que o mundo inteiro não usa, raríssimas pessoas usam. O FOB ainda usa, que é o médico que é inventor do anel, lá nos Estados Unidos, mas porque ele também tem a empresa do anel, então ele usa também por causa disso. Mas hoje a gente não utiliza mais porque a gente percebeu que o paciente até perde peso, mas numa qualidade de vida que não vale a pena. Aquilo que eu falei lá atrás. O paciente que sai do centro cirúrgico, que sai da cirurgia, ele, a não ser que ele fale, o outro não precisa saber que ele operou. Ele vai ter uma vida normal. Boa. Felipe, eu queria falar 2 coisas também, aí se você quiser me ajudar a complementar. Primeiro que eu estou vendo bastante pergunta. Tempo de atividade física. Você falou um pouquinho, mas só para deixar claro, o paciente ele já sai do hospital andando e a gente já pede para ele instituir a caminhada como atividade física imediatamente. Então, assim que está em casa, vai gradativamente aumentando o tempo, a intensidade, mas a gente quer que esse paciente caminhe o tempo todo, fique ativo. Agora, ir para a academia, às vezes fazer uma atividade mais intensa, corrida, bicicleta, natação, a gente acaba demorando uns 30 dias para fazer essa liberação. E aí, para quem quiser virar crossfiteiro, levantador de peso olímpico, boxeador, a gente pede um pouco mais de tempo, que é uma atividade mais intensa. E aí a nossa preocupação não é nem tanto a cirurgia em si lá dentro, o estômago, sim a parede abdominal do paciente. A gente pede às vezes 60, dependendo do caso, 90 dias
para fazer esse tipo de atividade física mais intensa. Outra coisa que eu queria falar, Felipe, e aí não sei se você quiser me ajudar, em relação à Covid, eu vi pergunta, eu acho pertinente, como que está funcionando a segurança dos pacientes em relação à Covid e internação? Tá, como que a gente tem? Hoje os hospitais têm um fluxo bem definido, tá? Então, hoje os hospitais que a gente trabalha, todos os pacientes antes da cirurgia, alguns dias antes, isso varia um pouquinho de hospital para hospital, os pacientes são chamados até o hospital para fazer o exame do PCR. O que é o exame do PCR? Aquele exame do cotonete no nariz. Então, todos os pacientes são submetidos a esse exame, tá? E vindo negativo, a gente vai operar. Veio positivo, o paciente se isola, fica afastado e a gente não opera. Quando esse paciente entra no hospital com esse teste negativo, tá? Ele entra num fluxo de pacientes que todos foram testados e estão negativos. Então, ele vai ficar numa enfermaria onde todo mundo foi testado e ninguém está positivo com o Covid. Ele vai usar salas do centro cirúrgico ou centro cirúrgico, onde os pacientes que estão utilizando não são portadores de Covid. E hoje, os nossos pacientes vão muito raramente para a UTI, mas caso eles precisem ir para a UTI, também eles usam a UTI de quem foi testado e é negativo. Então, hoje os hospitais estão muito bem separados em quem é testado e negativo e de quem é suspeito ou positivo de Covid. Vale sempre lembrar duas coisas. Então eu testando, indo para o hospital, o risco é zero? Não, o risco nunca é zero. Hoje a gente sabe que é uma pandemia, então a gente pode pegar o Covid em qualquer lugar. Até o momento, até hoje, tá? Eu não sei que eu não lembro de algum caso, eu não lembro de nenhum caso nosso que teve contaminação interna, que foi contaminado no hospital. Nós tivemos alguns casos de pacientes que tiveram Covid depois de 20, 30 dias e que evoluíram super bem. Inclusive, saiu um artigo recente numa revista que a cirurgia bariátrica ela é protetora contra o Covid. O que isso quer dizer? Eu não vou ter Covid porque eu operei? Não. Mas quando você tem Covid depois que você operou, o risco de você ter uma gravidade maior do Covid é muito menor. Vale lembrar hoje que a maior parte dos pacientes internados graves tem em comum a obesidade. Então, a obesidade é um risco do Covid. Outra coisa que eu recomendo para meus pacientes. Eu testei na sexta, minha cirurgia na terça. Aí no sábado eu fui no bar, no domingo eu saí para ver fulano, saí para ir no shopping. Não dá, porque aí a gente pode se contaminar no meio do caminho. Então é recomendável que a partir do momento que você fez o teste, você fique em casa até a cirurgia. Assim, realmente a gente teve, acho que nenhum caso mesmo que eu lembre. E assim, isso é uma coisa que eu posso falar com certeza. Acho que não tiveram nenhum caso grave mesmo. A gente não teve nenhum paciente que pode até ter pego Covid, mas depois de operado ninguém evoluiu de forma grave. Aline, Ruth, vocês querem falar mais alguma coisa? Querem complementar alguma coisa? Eu quero. Então fala você primeiro. Ruth. Vamos fazer a prova da Aline, então. Então, eu quero falar um pouco sobre as vitaminas, né? Que isso é algo muito importante também. É algo que a gente realmente cobra, que o paciente tem que tomar a vitamina, tanto na sleeve quanto na bypass. Dois métodos cirúrgicos a gente cobra que tome as vitaminas, porque você vai comer uma quantidade menor de alimento que você come hoje. Então, a gente já não que você vai ter uma deficiência. Então, o paciente toma a vitamina realmente para evitar que tenha essa deficiência e aí a gente consiga consertar todos os índices de, principalmente cálcio, ferro, vitamina B12, que é muito importante nutricionalmente. Então, eu quero enfatizar bastante com relação às vitaminas, que isso a gente vai tomar para o resto da vida. Beleza, quer falar também, Ruth, um pouquinho? Rapidinho. Dr. Felipe estava falando com relação ao anel, né? E realmente os pacientes, hoje em dia, que não colocam anel, eles têm uma maior facilidade para engolir e também, do ponto de vista psicológico, eles se sentem mais livres, menos impedidos, porque o anel atrapalhava muito, né? Essa questão. E ficava sempre na dúvida, sou eu que não consigo comer ou o anel que me impede? Então, acho que realmente foi um grande avanço. Nathan, antes de finalizar, deixa eu só relembrar uma coisinha. Eu vi que tem algumas perguntas no chat, algumas pessoas perguntando sobre técnica cirúrgica, IMC. Eu vi que algumas pessoas chegaram um pouquinho depois. Lembrar que a palestra fica gravada no Facebook da RR, então quem quiser entrar a hora que quiser mostrar para o parente, quiser divulgar, estão todas as nossas palestras lá gravadas. E lembrar também que no nosso Instagram e no Facebook, a gente semanalmente vai colocando um artigo novo falando sobre algum tema importante da cirurgia bariátrica. Então, a gente fala um pouquinho sobre
riscos, sobre técnica cirúrgica, sobre diferença de uma técnica e outra. Então a gente traz várias informações a mais. Quem estiver aí do outro lado, segue a gente nas nossas mídias sociais, que isso vai trazendo informação sistemática para quem está lá do outro lado. Boa. Acho que é isso mesmo, Felipe. Eu tô tranquilo. Acho que a gente respondeu o máximo de coisa que dava para a gente, porque acho que cabia responder aqui. Os detalhes, acho que realmente é melhor, casos individuais, a gente conversar no consultório, né? Perfeito. Beleza? Encerra aí. Valeu então, pessoal. Obrigado. Obrigado a todo mundo que compareceu, que fez as perguntas. Obrigado, Aline. Obrigado, Ruth. Obrigada, pela gente. participação. Nós sensacional. que Então, só lembrar que o Felipe falou, acessa todas as redes, a gente tem bastante informação lá, vale a pena, os sites são bem legais e espero que a gente consiga ver todo mundo o mais breve possível no consultório com segurança. Isso. Abração, boa noite para todo mundo. Obrigada, boa noite. Tchau, boa noite.